Rarefação e condensação. A engenharia das formas no pensamento de Anaxímenes. O núcleo inovador da filosofia de Anaxímenes surge na articulação entre um princípio material único, o ar, e um mecanismo de transformação, capaz de explicar a multiplicidade dos fenômenos. Diferentemente de uma ontologia que postule muitos princípios para dar conta de muitos efeitos, Anaxímenes aposta na suficiência de um substrato, desde que dotado de operações internas, rarefação e condensação, por meio das quais se engendram qualidades diversas. Essa ideia, embora simples em sua formulação, representa um salto conceitual decisivo. Em vez de empilhar causas, descrevem-se processos que modulam um mesmo elemento, obtendo-se assim água, terra, fogo e outros estados em continuidade. A noção de rarefação refere-se à ampliação das distâncias internas do princípio, que, ao expandir-se, altera sua densidade e manifesta novas propriedades, como o fogo. Já a condensação indica o processo inverso, a contração e adensamento que gradualmente conduz do ar a estados mais compactos, como nuvem, chuva, gelo, solo e pedra. O que está em jogo nesse modelo é um contínuo transformacional que conserva a identidade do princípio e, simultaneamente, produz intensidades e qualidades. Em linguagem contemporânea, poderíamos dizer que Anaxímenes esboça um quadro protofísico, no qual parâmetros graduais, distância, densidade, temperatura menos, regulam a emergência dos fenômenos. Esse esquema não é puramente especulativo. Ele se ancora em experiências sensíveis. O sopro que ora aquece, ora esfria. O ar que comprimido se torna mais pesado. As nuvens que se acumulam e se liquefazem. O gelo que, ao derreter, parece retornar a um estado menos denso. Tudo isso compõe uma base observacional rudimentar para a tese. Embora a física contemporânea tenha redefinido esses processos, a lógica explicativa de Anaxímenes, menos a de que variações contínuas no mesmo substrato, geram novas manifestações. Guarda parentesco distante com o modo como hoje entendemos mudanças de fase e transições de estado, ainda que os conceitos e medições atuais sejam incomparavelmente mais sofisticados. Uma consequência filosófica desse quadro é a superação da dicotomia rígida entre ser e aparecer. Se a diversidade fenomenal resulta de modos do mesmo, então o aparecer, longe de ilusão, é a expressão do ser em condições particulares de densidade e organização. Com isso, Anaxímenes resiste à tentação de relegar a experiência sensível a um segundo plano, preservando seu valor cognitivo sem abandonar a busca por fundamentação. Essa atitude prenuncia um caminho que a investigação natural seguiria por séculos. Tomar o sensível como porta de entrada confiável, ainda que nunca definitiva, para a estrutura do real. No plano metodológico, o uso de analogias desempenha um papel decisivo. Quando Anaxímenes associa a respiração ao princípio vital do cosmos, ele não pretende simplesmente transferir ao macrocosmo as propriedades do humano, mas oferecer uma heurística. Se o ar anima o corpo, por que não pensar que algo análogo sustenta a coesão e o movimento do mundo? Essa estratégia permite criar pontes conceituais entre escalas distintas, sem recorrer a entidades extranaturais. Embora a analogia não prove, ela orienta a investigação, constrói modelos de compreensão e, sobretudo, cria exigências de coerência que depuram a especulação. Ao contrapor-se às soluções que multiplicam princípios para explicar a variedade do mundo, Anaxímenes defende uma economia teórica, que anteciparia o ideal de parcimônia. Não se trata de simplificar o real a qualquer custo, mas de minimizar hipóteses e maximizar poder explicativo. Um único princípio que, por gradação, explica muitas formas, atende melhor ao critério de inteligibilidade que sistemas hipersegmentados. Essa orientação ecoa, em perspectiva histórica, a preferência por teorias unificadoras que a ciência moderna tornaria emblemáticas. A cosmologia anaximeniana, ao fazer do ar o fundo dinâmico do qual emergem céus e astros, confere ao mundo uma organicidade que contrasta com narrativas cosmogônicas míticas. A ordem não provém de caprichos pessoais de deuses, mas de regularidades internas ao próprio princípio. Não é exagero afirmar que aqui se esboça um critério embrionário de legalidade natural. A natureza é legível, porque se organizaria segundo processos constantes e repetíveis, ainda que não explicitados matematicamente. Por tudo isso, Anaxímenes se destaca não apenas como herdeiro de Tales e Anaximandro, mas como sistematizador de uma ideia poderosa,
a diferença pode ser pensada sem ruptura ontológica, por meio de mecanismos que modulam o mesmo elemento. Essa chave interpretativa marcou a filosofia natural por muito tempo, instituindo um estilo de pensar que busca o contínuo por trás do descontínuo, o processo por trás da forma. Em última instância, sua teoria nos lembra que explicar é rastrear transformações, e que a unidade, quando bem compreendida, não anula a pluralidade, menos ao contrário, a fundamenta.